Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, debaixo do cuidado, da graça e da bondade do Senhor. Nós vamos nos preparar para o início, do nosso culto de ações de graças, pela vida da Ieda e do Luciano, que completam agora nesse mês bodas de prata. E nós vamos receber então o casal. Eu convido aqueles que podem a recepcioná-los aí. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que Nessa certeza, irmãos, que podemos nos achegar a Deus em ações de graças, porque o Senhor é que tem sido bondoso para conosco a todo instante. Eu quero convidar o coral para que venha à frente, para que eleve ao Senhor um cântico de gratidão, de adoração ao Senhor.
Convido a todos, mesmo assentados, que eleve seu pensamento a Deus, feche seus olhos. Nós faremos uma oração nesse instante. Oremos. Ó Pai querido, bendito seja o teu santo nome, e como ouvimos, que possamos todos nós louvarmos ao Senhor de todo o nosso coração, pois sabemos que é o Senhor quem cuida de tudo e de todos, é o Senhor que nos dirige, conforme a tua vontade, o teu propósito, todas as coisas são estabelecidas. E nós te agradecemos porque nessa tua grandeza e nesse teu poder, o Senhor preparou esse momento para estarmos aqui juntos, louvando, exaltando o teu santo nome pela vida do nosso irmão Diácono Luciano, nossa irmã Ieda e sua família. Obrigado a Deus, receba o nosso louvor, a nossa gratidão, o derramar, ó Deus, do nosso louvor na tua presença nesta noite como família cristã. É o que também clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero convidar primeiramente a Aninha. Cadê a Aninha? Está aí? Saiu? Então vamos começar com a Larissa. Para a leitura inicial, Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Amém, irmãos. Nessa certeza de que se o Senhor não edificar a casa, todo o nosso trabalho é vão, nós vamos ainda louvar ao Senhor. E para tanto eu convido aqueles que podem a se colocar em pé para juntos entoarmos ao Senhor o hino de número 393, União Vital. E vamos juntos agradecer ao Senhor porque é Ele quem edifica a nossa casa. Senhor, se unem num só ser, duas almas e dois nobres corações, pelo amor e afeição, querem já viver, sempre juntos, na paz ou nas aflições. Abençoa, Senhor, esta santa união, dando graça e favor, faz-a prosperar, na alegria, na fé, na consagração, e este amor verdadeiro vem confirmar. Mais um lar que se faz cheio de vigor, no caráter cristão, base principal, dá-lhe vida feliz, uma união de amor, o mais forte, o maior laço conjugal. Abençoa, Senhor, esta
graça e favor faze-a prosperar. Na alegria, na fé, na consagração, que este amor verdadeiro vem confirmar. Tu criaste, Senhor, para o nosso bem, a união que adorna essa vida aqui, de uma união muito feliz, quantas bênçãos vêm, a família dos teus filhos, glória a ti. Abençoa, Senhor, esta santa união, dando graça e favor, faze-a prosperar. Na alegria, na fé, na consagração, e este amor verdadeiro vem confirmar. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Convido então agora a Ana Laura para a leitura do Salmo 128. Livro dos Salmos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas o filho de teus filhos, paz sobre Israel. Na certeza que o Salmo 128 nos traz, irmãos, de que os bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, como um padrão para a bênção da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso convívio social. O texto nos diz que quanto mais, obviamente, temermos a Deus e andarmos nos seus caminhos, não só o trabalho da nossa mão será próspero, não só o contexto familiar será abençoado, mas também o nosso futuro em longevidade e prosperidade são promessas do Senhor sobre a nossa vida. Nesse sentido, eu gostaria de convidar você a falar com Deus a sós, cada um de per si, pois muitas vezes nós temos tentado viver a nossa vida por nós mesmos e temos nos esquecido de temer ao Senhor e de andar nos seus caminhos, achando que com os nossos passos e as decisões isentas do padrão da palavra do Senhor, nós podemos alcançar algum lugar. E a palavra de Deus diz que não. Então que nós possamos falar com Deus, pedir perdão ao Senhor, no sentido de que muitas vezes tentamos edificar a nossa casa, a nossa família e manter os nossos sonhos pelas nossas próprias forças. Mas a palavra nos ensina que é temendo o Senhor e andando nos seus caminhos, que teremos o direcionamento correto para o sucesso, para a bem-aventurança na vida. Feche seus olhos, leve o seu pensamento a Deus. Vamos ter um momento de oração silenciosa. E depois de algum instante de oração silenciosa, aquele irmão ou irmã que sentir o desejo, nos conduza a Deus em uma oração, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas famílias e perdão pelas vezes que desprezamos a palavra do Senhor. Oremos.
Amém. Amém. A palavra do Senhor ainda nos diz, aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. E o verso final do Salmo 150 ele nos diz, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Nessa certeza que Deus é quem tem nos sustentado, e o fato de estarmos aqui é prova da sua provisão, do seu cuidado sobre nós. Nós vamos louvar o nome do nosso Deus, declarando que nós só temos a Ele. Para tanto, eu convido a equipe de música para que venha à frente, para juntos, nesse momento de louvor, possamos nos derramar diante do Senhor em adoração, reconhecendo que só temos o Senhor e que Ele é a fonte que nos preserva e que também, apesar das lutas, dificuldades, adversidades que a vida nos reserva, o Senhor sempre tem o melhor para nós. Aqueles que podem, mais uma vez, coloquem-se em pé e juntos vamos louvar o nome do nosso Deus, exaltando o nosso Senhor. Graça, amor, flui por mim.
Deus, como cantamos, nós confiamos que só em Ti, ó Deus, há de fato esperança e segurança para a nossa vida. Portanto, ó Deus, receba o nosso louvor na certeza de que reconhecemos que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Enquanto continuarmos andando segundo os desejos do nosso coração, inclinados, ó Deus, para as nossas vontades, certamente, ó Deus, isso acabará mal. Mas quando nos colocarmos em total dependência do Senhor, mesmo diante de lutas e adversidades, nós temos a plena certeza de que o melhor do Senhor será aplicado em nossa vida. Por isso, receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa consagração ao Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Declare ao Senhor, você crê que o melhor dele para a sua vida é sempre derramada. Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti. Teus caminhos e Teu santo agir, desejo sempre a minha igualdade. Quem sou eu para poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. Descansarei, confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, ensina a te enxergar, a crer no controle Tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. És eternidade, vive em mim, certeza de eu não perecerei no fim, a esperança em meu coração. Pois nada
mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, viverei teu melhor para mim. Amém, Senhor. E que essa possa ser de fato a nossa confiança, de que em toda e qualquer circunstância, o Senhor é quem cuida de nós e é o Senhor quem nos ampara. Sempre debaixo da Tua provisão, enviando o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Receba o nosso louvor. Nós choramos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler apenas o verso de número 4, é um verso conhecido dentro dos vários deveres finais apresentados pelo autor dessa carta, que apresenta Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote e trata a respeito do dever que todo crente, todo cristão tem de perseverar na carreira do Senhor até o fim. E dentro desses vários deveres, para que a perseverança seja uma realidade, os votos apresentados ao Senhor é algo que devem ser, de fato, observado. E por isso, o verso 4 vai nos tratar do assunto que leremos. Aqueles que estão com a revista atualizada, façamos, portanto, a leitura a uma só voz. Hebreus, capítulo 13, verso 4, diz assim, pois a palavra do nosso Deus, todos, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, louvamos o teu santo nome pelos preceitos e princípios da tua palavra, que nos ensina a respeito, ó Deus, da tua grandeza, da tua moralidade e daquilo que o Senhor espera de nós. Nós sabemos, ó Deus, que com essa advertência, o Senhor quer nos ensinar não somente a sermos fiéis aos votos que fazemos diante do Senhor, mas também que no nosso convívio interpessoal, em especial com o nosso cônjuge, nós possamos refletir a bondade, a fidelidade, o zelo que temos também para com o Senhor e para com a Tua obra. Portanto, nos abençoe nesta noite, quando vamos relembrar, ó Deus, de tais princípios e aplicar no nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe, fala ao meu coração, o coração dos meus irmãos, em especial no coração do diácono Luciano da Ieda, que nessa noite se achegam em ações de graça diante do Senhor, por mais um ano de vida conjugal. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, clamando para que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para o meu próprio bem, para o bem de todos que aqui estão, e também, ó Deus, para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quando nós lemos aqui no texto, digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Eu fiz questão de colocar aí em caixa alta, o termo matrimônio, porque na verdade vai muito mais do que a ideia que o termo apresenta dentro do nosso contexto ocidental, que como se fosse matrimônio simplesmente a minha união dentro dos preceitos e dos padrões que a própria civilização coloca. E tem muita gente que fala assim, nós não casamos, então não é matrimônio, Ou então só é união estável só, então diante de Deus isso não vale. E aí eu quero te chamar a sua atenção que dentro do padrão bíblico, quando Deus instituiu o casamento, Ele não constituiu o cartório. Quando Deus instituiu o casamento, Ele também nem havia religião propriamente. Então o fato de você, em comum acordo,
com o seu cônjuge, estarem vivendo em intimidade conjugal, isso faz de você casado diante de Deus e, portanto, responsável diante de Deus de todo o padrão estabelecido pela palavra do Senhor. Outra coisa que é importante falar sobre o termo matrimônio é que, muitas vezes, essa tradução coloca, então, somente aquele que foi oficializado, aquele que foi ali, né, autenticado no cartório, diante de um juiz de paz ou dentro de alguma religião, pudesse, de fato, ser considerado um casamento legítimo e verdadeiro. Mas outra verdade que a Bíblia nos ensina é que o Senhor não instituiu o casamento apenas para os que creem em Deus. O casamento foi instituído para todos os homens, foi instituído para toda a humanidade. Tanto é verdade que em alguns momentos da história, o Senhor levanta os seus profetas e os seus servos, inclusive para confrontar a prática errada nos casamentos dos ímpios. Talvez o maior exemplo disso seja o profeta João Batista, que se levanta contra Herodes, que havia casado com a sua cunhada e por isso estava em adultério. E mesmo sendo ímpios, não estando debaixo dessa aliança do Senhor, Deus levanta João Batista para confrontar que aquela prática era uma prática que desonrava o próprio matrimônio, não dignificava o matrimônio, e muito menos o instituidor do matrimônio, que é Deus. Então, o casamento, irmãos, é uma instituição divina para todos os homens, para toda a humanidade, independente se você fez ele no cartório ou não, se está debaixo de uma determinada legislação ou não, e se você crê em Deus ou não. Algumas vezes nós encontramos algumas pessoas que vieram de alguma determinada religião, que estavam longe dos princípios da palavra de Deus, e que se casaram, portanto, nessa religião, e com o passar do tempo, alcançados pelo Evangelho, pela graça do Senhor, começam então a andar com Deus. Ele fala assim: pastor, mas eu casei lá na outra religião, e aí? Diante de Deus não importa. Porque o que Deus constituiu foi justamente a unidade. Por isso, então, deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher e se torne os dois uma só carne. Então, essa ideia do voto que vocês fizeram entre vocês é que conta diante de Deus. E esse negócio da relação sexual como um padrão, inclusive, para o casamento, apresentado pelas Escrituras, é um negócio tão sério que a palavra de Deus vai dizer, Paulo advertindo a igreja de Corinto, que aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. E diante de Deus, se você assim o fez a sua primeira vez, é como se você estivesse em adultério, mesmo porque ela já teve outros parceiros, e você está se unindo a uma mulher que não é sua. Tamanha dignidade que o Senhor apresenta para essa relação entre homem e mulher. Então não importa se você crê ou não crê em Deus, se você se juntou com você homem se juntou com uma mulher, você mulher juntou com um homem, esse casamento é oficial na perspectiva de Deus. Se você casou diante das leis dos homens ou não, assinou lá no cartório ou não, Deus não instituiu cartório algum em parte nenhuma. O casamento ele é válido diante de Deus, independente da lei dos homens. E que, portanto, a sua postura, seja qual for a sua realidade, é que digno de honra seja o matrimônio. E não só a honra ao matrimônio, mas a postura digna, ou o leito sem mácula. Para juntos, então, entendermos esse preceito de que a palavra do Senhor nos chama a atenção. Algumas palavras-chave aqui que eu quero aproveitar para chamar a sua atenção, que o texto nos apresenta. O primeiro, como nós já destacamos, a palavra matrimônio, que no grego aqui é gamos, que é de onde vem a palavra monogâmico, então monogamos, um só casamento, um só matrimônio, ou poligamia, vários casamentos, né? Que aponta para núpcias e que indica o padrão de Deus, desde lá de Gênesis, que era para um homem e uma única esposa,
viverem dentro de uma perspectiva de um casamento para sempre, monogâmico. Uma outra palavra importante aí é quando o texto traduz como leito sem mácula, e está falando da intimidade do casal, está mostrando que essa intimidade tem que ser uma intimidade pura, fiel. E é por isso que na sequência ele vai trazer duas outras palavras importantes, dizendo que Deus é aquele que julgará tanto os impuros, e a palavra impuro no grego aqui é pornous, de onde vem pornografia, por exemplo, mostrando que a impureza não é simplesmente um ato consumado de adultério, mas é como aquilo que Cristo disse: se eu olhar com intenção impura para quem quer que seja, eu já sou adúltero. Então a impureza não é simplesmente o ato que você comete literal e definitivo e carnal, mas até a sua impureza de pensamentos e de práticas do dia a dia que desonra o seu cônjuge. E além disso, para ficar bem claro que não é só a impureza, não só essa ideia da pornografia, dos pensamentos, mas dos atos, ele coloca também a prática adúlteros, né? Que é a mesma palavra para apóstata, para aquele que abandona os seus votos. É engraçado porque essa palavra é usada por Tiago também, quando ele diz infiéis. Quando você vai lá para Tiago capítulo 4, e algumas traduções vai trazer lá, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo se constitui inimizade com Deus? É a palavra adúltero, que lá, de uma maneira mais tranquila, na nossa tradução foi usado infiel, mas que aponta para essa ideia da quebra dos votos. Então, tendo essas 4 palavras-chave aqui do verso, nós podemos caminhar um pouquinho aqui, irmãos, e entender que nesse contexto, né, da carta aos Hebreus, o autor tensiona, né, tem como objetivo gerar a perseverança aos cristãos, indicando que a fidelidade aos votos é uma postura que garante a fidelidade ao próprio Deus. E quando eu não quebro os meus votos, que eu faço no contexto horizontal, certamente eu vou preservar os meus votos que eu também realizei diante de Deus nessa relação vertical. O foco principal, então, da exortação, para que o casamento seja honroso, ou seja, digno, seja puro, está no fato de Deus ser o justo juiz. Observe aí mais uma vez o texto. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E por que você vai ter um matrimônio, então, digno e puro? Porque Deus julgará aqueles que não mantêm o casamento puro, o leito sem mácula, e que não consideram o casamento como algo digno. Então, o principal motivo da sua fidelidade para com o seu cônjuge não está no fato de que o seu cônjuge não envelhece. Não está no fato de que você não vai encontrar nem um homem ou nem uma mulher mais bela ou mais belo do que ele. Mais rico do que ele. Mais cabeludo do que ele. Que no caso daí é até fácil. Não é nisso que está a base da minha fidelidade. Você poderá, talvez, encontrar alguém que seja mais bonito que o seu cônjuge, que seja mais rico que o seu cônjuge, que seja mais inteligente que o seu cônjuge. Mas a premissa da fidelidade não está na ausência ou na evidência da beleza, da riqueza, da inteligência, ou seja lá o que for. Mas no fato de que eu fiz um voto numa instituição que foi estabelecida por Deus. E é Ele que vai me julgar. Mesmo que eu chegue para os meus amigos e fale, a mulher está velha, você não acha que eu tenho que trocar? Os caras, é verdade, sua mulher é chata demais, troca logo. Não são seus amigos que irão te julgar. Deus julgará. Você pode chegar, não, meu marido ficou careca, gordo, barrigudo, você não acha que eu mereço coisa melhor? Merece.
Larga mesmo, você tem direito de ser feliz. Não são essas amigas, que talvez até estejam em olho lá no carequinha barrigudo seu, que te dá essa dica que vai te julgar. Quem vai te julgar é o Senhor. O Senhor que estabeleceu para a humanidade a vida conjugal. É Ele que é o juiz. Ele que julgará. Portanto, a minha fidelidade e o permanecer dignificando o meu casamento e mantendo-o puro, não é por causa do meu cônjuge. É muito mais por conta da minha relação com Deus. E é nesse contexto que, inclusive, Deus, lá na profecia de Malaquias, vai dizer que ele não estava recebendo a adoração do seu povo porque os homens estavam sendo infiéis ao voto que haviam feito com as mulheres da sua mocidade. Pedro também vai nos exortar nesse sentido. Ele diz que o homem deve viver a vida comum do lar com dedicação, considerando a esposa como parte mais frágil, justamente para que as nossas orações não se interrompam. Ou seja, a minha relação com Deus e a minha relação conjugal, elas apontam para a mesma realidade de honra e fidelidade. Não tem como eu manter uma relação fiel com o Senhor se eu não tenho uma relação de fidelidade com os meus votos, em especial no voto conjugal. Isso de pano de fundo, irmãos, para entendermos o porquê que a palavra de Deus diz que o matrimônio tem que ser digno de honra. Não é simplesmente porque há um consenso na sociedade, mesmo porque já não há mais esse consenso na sociedade. O número de divórcios tem aumentado a cada dia. Hoje nós já vivemos a realidade de que mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio. Só que dentro dessa pesquisa, e essa pesquisa que eu tenho é coisa de 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós tínhamos a perspectiva que cerca de 60% dos primeiros casamentos terminavam em divórcio. Aí você pensa, mas no segundo vai dar certo. E aí a estatística mostra que 70% dos segundos casamentos terminam em divórcio. Aí você fala assim, não, mas é porque ele errou 2 vezes. O terceiro vai dar certo. E aí a estatística mostra que os terceiros casamentos terminam em 80% dos casos. Está aí o Fábio Júnior, que não deixa mentir, né? O cantor. Acho que até ele já perdeu a conta. E tantos outros. O problema do casamento, irmãos, não é o cônjuge. É como você lida com ele, com o casamento. Se você não lidar com o casamento na perspectiva que foi algo instituído por Deus e que Ele é o seu juiz, você vai fazer do seu casamento algo não digno de honra, mas digno de desonra. E você não vai manter um leito sem mácula. Você vai viver em infidelidade, em promiscuidade, em pornografia e por aí vai. Por isso, o meu entendimento a respeito da existência de um Deus que instituiu uma relação conjugal é a base para que o meu casamento seja digno de honra e para que o meu leito seja de fato puro. Mas vamos caminhar mais um pouco. Como eu já disse, em Malaquias, profeta Malaquias, o livro de Malaquias, o mensageiro, Deus já havia revelado que a nossa relação conjugal reflete a nossa relação com a comunhão com o próprio Deus. Em resposta, porque Deus não aceitava a oferta do povo, Deus estava rejeitando a adoração do povo, ele diz, por que Deus está rejeitando minha adoração? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. E o texto vai dizer, com quem você tem sido desleal, com quem você não está cumprindo com o voto.
E é por isso que Deus diz, olha, eu não vou mais aceitar a sua adoração e também não vou te abençoar. É esse o contexto. Honrar o matrimônio e dignificá-lo, irmãos, está muito mais relacionado à minha comunhão com Deus do que com o meu próprio cônjuge. Caminhando um pouco mais aqui, eu quero chamar sua atenção que existem alguns outros motivos porque devemos fazer do nosso casamento algo digno de honra. Não é simplesmente por temer a Deus e saber que Deus é o juiz. Isso já seria o definitivo, já seria mais do que suficiente. Por que eu sou fiel à minha esposa? Por que eu dignifico o meu casamento? Por que eu invisto no meu casamento? Por que eu busco conhecer a vontade de Deus para aplicar a função que Ele me designou no casamento? Porque Deus é o meu justo juiz. E Ele vai me julgar diante desse voto que eu fiz. Mesmo que não foi diante de um oficial, mesmo que não foi diante de uma igreja, mas o fato de eu ter me unido a uma mulher, me tornei uma só carne com ela, me colocou diante de Deus em aliança, em pacto, e por isso Ele será o meu juiz. Mesmo que isso já seja definitivo, existem outros motivos porque você deve fazer do seu casamento algo que seja honroso e puro. Vou pontuar apenas. O primeiro motivo, como já está implícito, porque Deus estabeleceu o casamento para o nosso próprio bem. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom. Deus olhou e disse, não é bom que você fique sozinho, é bom que você tenha alguém. Então você vai honrar o casamento, você vai dignificá-lo, porque Deus o instituiu para o seu bem. O mesmo vai dizer nos versos 22 a 25, quando Adão reconhece que aquela que foi trazida a ele, era varoa, era osso dos seus ossos, carne da sua carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tirado, e ele entende que aquilo serviria para completá-lo definitivamente. E aí a expressão, por isso deixa o homem pai e mãe, une-se a sua, no singular, mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, outro motivo porque você deve honrar e dignificar e manter o casamento puro é porque Deus instituiu para o seu bem. E para o bem do seu cônjuge, obviamente. O segundo motivo que eu quero chamar a sua atenção é que a palavra de Deus diz que o casamento foi estabelecido para a nossa alegria. Não só para o nosso bem, mas para a nossa alegria. Você vai para Eclesiastes 9:9, nós temos lá a expressão, goza, pois, a vida com a mulher que tens. Porque essa é a boa parte da vida que você tem nessa vida fugaz, nessa vida que acaba logo. A vida conjugal é fonte de alegria. Tanto que a palavra do Senhor, lá em Provérbios capítulo 5, vai chamar a sua atenção para você se embriagar com as carícias da mulher da tua mocidade, com aquela que você se casou. O prazer que a vida conjugal proporciona, inclusive carnalmente, ou seja, no ato de intimidade, é previsto na Bíblia como um benefício de Deus para nós. A satisfação, o prazer e a busca desse prazer dentro do casamento com o meu cônjuge não é proibido nas Escrituras como algumas linhas cristãs ensinam, como se o casamento fosse apenas para a procriação, mas também para o prazer. E os textos que citei chamam atenção para isso. Seja bendito para ti, não para que o estranho contigo. Alegra-te com a mulher da tua mocidade como corça de amores. Embriaga-te com as suas carícias todo o tempo. Ou goza a vida com a mulher que o Senhor Deus te deu. Que essa é a boa parte na porção dessa vida fugaz que nós temos. O casamento deve ser honrado e dignificado, porque além de Deus ser o nosso juiz, Ele também estabeleceu para o nosso próprio bem, para a nossa alegria. E em terceiro aqui eu quero chamar a sua atenção, porque Deus estabeleceu o casamento para não cairmos em impureza e promiscuidade.
O texto de 1 Coríntios, capítulo 7, uma exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, diz, olha, por causa da impureza, tenha cada um a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Dentro desse estabelecimento do casamento, na visão de Deus, para a glória do Senhor, o casamento é um instrumento para que nós não vivamos em promiscuidade, em impureza, em prostituição, em degradação do nosso próprio corpo. É um modo de preservar, não só fisicamente, a nós, mas inclusive emocionalmente, a nós e aos nossos filhos. Você sabe muito bem, e eu apelo mais uma vez para as estatísticas, que um dos principais temores das crianças de 5 a 10 anos é que seus pais se divorciem. É o maior temor deles. Não é à toa que você vai ver, em muitos, às vezes crianças até com menos idade, fazendo o pai pegar na mãozinha da mãe. Ou forçando o rosto do pai para dar um beijinho na mãe. Porque ele não vê isso naturalmente acontecendo. E na sua inocência ele fala, está acontecendo alguma coisa errada, eu preciso dar um jeito. E não são poucas as vezes que você vê as crianças empurrando o pai e a mãe para que tenham algum tipo de afetividade novamente dentro do casamento. Recentemente eu vi, inclusive, me permita um parênteses, um videozinho, um menino, os pais estavam no campo, numa praça, o menino foi lá, arrancou uma determinada flor, veio e deu para o pai. Aí o pai falou, legal, uma flor? Ele falou, você dá para ela. O filho ensinando o pai a ser romântico com a mãe. Por que a criança faz isso? Porque a estatística diz que o seu temor é que os pais se separem. O fato do casamento, um só homem, uma só mulher, um só homem, também Deus estabelece para que não haja promiscuidade, impureza, adultério, divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o repúdio. Mas ele permite o divórcio. Sim, em 2 casos específicos na Bíblia. Quando, por conta do pecado, há o adultério, relações sexuais ilícitas, e no caso, quando você é casado com alguém que não é crente, esse alguém resolve te abandonar. Agora, todos os outros motivos, irmãos, são causados justamente pela dureza do coração e do pecado humano. E não deveria. Tanto que nesse mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo vai dizer que os cristãos não devem se separar. E se, porventura, se separar, então que não se casem. Fiquem solteiros para o resto da vida, ou como diz o próprio Cristo ensinando os discípulos, se tornem eunucos por causa do reino. Só que ninguém quer ficar nessa condição. Então, para não cair no risco desse juiz te julgar por uma prática ilícita, o que Paulo diz, não separe, mas se separar, fique sozinho. Ou então reconcilie, ou se reconcilie com o seu cônjuge. O casamento é um instrumento natural estabelecido por Deus para evitar, para não cairmos na impureza, promiscuidade, adultério e a vergonha, a degradação do nosso próprio físico. Não são poucas as histórias daqueles que se divorciam e que, porque estão divorciados, feridos, machucados, acabam, como diz aí na gíria, né? Chutando o pau da barraca, né? Enfiando o pé na jaca e vivendo uma vida de promiscuidade, porque agora separou mesmo, então quer saber, agora eu vou viver do jeito que eu quero. É justamente para evitar essa degradação que Deus estabelece no casamento. E por fim, irmãos, dentro desses motivos, você deve honrar e fazer o seu casamento ser puro, porque Deus estabeleceu o casamento para a nossa segurança e para a nossa prosperidade. Os salmos que foram lidos aqui no início do nosso culto, né, pela Larissa e pela Ana Laura, fala justamente isso. Que a herança do Senhor são os filhos, e feliz aquele que enche dele a sua aljava.
O Salmo 128 diz que aquele que teme ao Senhor e anda vai ter uma família protegida, à roda da mesa, uma esposa como videira frutífera, os filhos como rebentos de oliveira. E o verso 4 ainda enfatiza: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O casamento é para produzir, gerir e promover esse ambiente de segurança e prosperidade. Não só financeira, mas também de longevidade. Ao ponto que o Salmo 128 coloca como promessa ver os filhos dos filhos e paz sobre o contexto social. Ou paz sobre Israel, como é o dito ali. Portanto, irmãos, o casamento, como uma instituição sagrada, no sentido de ter sido instituída por Deus, foi instituída para ser alvo de honra e de pureza. E por isso, quando pessoas, e infelizmente é preciso dizer, com o passar do tempo, cada vez menos e menos casais têm o privilégio de se voltarem à comunidade dos santos para apresentar a Deus um culto de ações de graças pelos 25 anos de união, pelos 30 anos, pelos 40 anos, pelos 50 anos, está sendo cada vez mais raro. E tem sido cada vez mais raro justamente porque a nossa sociedade tem desprezado a Deus e a sua palavra e não considera Deus mais como o juiz, não considera mais o casamento como se fosse algo para o nosso bem, não considera o casamento como algo estabelecido para a nossa alegria, para a manutenção da nossa pureza e santidade, e nem mesmo para a nossa segurança, longevidade e prosperidade. Quando você tira o temor do Senhor do coração das pessoas, o relacionamento familiar e conjugal é o primeiro a ser destruído, no que tange o relacionamento horizontal. A partir do momento que você quebra o relacionamento vertical com Deus, o primeiro choque que isso trará será no contexto familiar e, consequentemente, na vida conjugal. Por isso, a exortação do nosso Deus, concluindo, nosso sermão dessa noite, a exortação da palavra de Deus de dignificar o matrimônio e de manter puro o nosso leito, é uma palavra que precisa ser de novo ecoada em nossos dias, principalmente com os nossos filhos, para que eles aprendam a amar ao Senhor acima de todas as coisas e entender que Deus instituiu o casamento naquilo que nós apontuamos aqui nessa noite, para que possam, em fidelidade a Deus, em primeiro lugar, viver uma vida feliz dentro do contexto conjugal, para a honra e para a glória do nosso Deus. O casamento, portanto, irmãos, deve ser digno de honra e modelo de pureza e fidelidade. Cada cônjuge deve cumprir em fidelidade as suas funções determinadas e designadas pelo próprio Deus em sua palavra, para que o dia, ou seja, o dia comum, seja vivido com sabedoria, temor, respeito, amabilidade, para a glória do eterno Senhor. Tanto o marido deve proteger, prover e promover o bem-estar em liderança, quanto a esposa deve auxiliar, administrar e amar em suprimento. O fazer para honrar os seus votos e glorificar aquele que determinou o casamento para o nosso próprio bem, para a nossa alegria, para a preservação da nossa santidade, para a nossa segurança, longevidade e prosperidade. O desejo do meu coração é que a palavra de Deus possa ter tocado o seu coração, para que você pare de pensar nessa vida de divórcio, ou de separação, ou de promiscuidade, ou de não considerar o casamento como uma instituição a ser pensada, em especial os jovens que ainda não se casaram, mas tendo isso como uma instituição santa, instituída pelo Senhor, para que você possa fazer do seu casamento algo que
reflita a santidade daquele que o criou, sendo fiel, sendo obediente, honrando, dignificando o casamento, sabendo que Deus será, e só Ele será, o nosso juiz. Ele julgará. Portanto, honre o seu casamento e mantenha puro o seu leito, porque esta é o ensinamento da palavra de Deus. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, mais uma vez te damos graças. E nesse momento que ouvimos a tua palavra, clamamos para que de fato ela possa nos edificar. Que teu Santo Espírito atue em nossa vida de modo que possamos desejar ardentemente a cumpri-la. E como estamos tratando de casamento para aqueles que já são casados, que possamos fazer do nosso casamento algo digno de honra, algo que realmente seja vivido em pureza. E para aqueles que ainda não casaram, que possam escolher bem os seus cônjuges, para que ao assumir esse voto, saibam que estão assumindo primeiramente um voto diante de ti, o Deus que instituiu o matrimônio. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? E bom, eu quero convidar agora nosso irmão Luciano, nossa irmã Ieda, para que venha aqui à frente. Diante daquilo que nós ouvimos, se colocam na presença do Senhor justamente para renovar os votos e buscar cuidar de Deus para que possam glorificá-lo, mantendo o casamento como algo digno de honra e um leito puro para a honra e glória do nosso Deus. Por isso, Luciano e Ieda, é desejo vosso de renovar os votos em agradecimento ao cuidado que Deus tem tido para com vocês nesses 25 anos de vida conjugal? Sim? Sim. Nós vamos passar então aos votos propriamente, e como nós combinamos, né? Para não estragar tanto a maquiagem, para evitar talvez um gaguejar. Então eu vou ler e os irmãos vão repetindo. Eu vou pedir para que vocês virem de frente um para o outro. E as alianças já estão aqui preparadas. Lindas. Vamos começar então com o nosso irmão Luciano. Eu e você, Ieda, andamos razoavelmente bem até aqui, com o auxílio de Deus. Você, bondosamente, suportou em mim o que há de negativo. Muito obrigado. Hoje quero que você saiba, perante Deus e estas testemunhas, que a amo somente a você, como minha dileta esposa. Quero continuar amando-a de todo o meu coração. Quero continuar me esforçando para lhe ser um bom marido, amável e protetor, e que a faça ainda mais feliz de hoje em diante. Que a experiência do passado nos faça mais sábios nos dias futuros. Com a graça e ajuda de Deus. Amém.
Eu e você, Luciano. Andamos razoavelmente bem até aqui, com o auxílio de Deus. Você, bondosamente, suportou em mim o que existe de negativo. Muito obrigada. Hoje, quero que você saiba, perante Deus e estas testemunhas, que o amo, somente a você, como meu dileto esposo. Quero continuar amando de todo o meu coração. Quero continuar me esforçando para ser uma boa esposa, amável e cooperadora, que o faça ainda mais feliz de hoje em diante. Que a experiência do passado nos faça mais sábios nos dias futuros, com a graça e a ajuda de Deus. Amém. Eu convido a igreja para se colocar em pé, nós estaremos orando pelo casal. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos como família da fé diante do Senhor, em consagração, ó Deus, aquilo que ouvimos no culto de hoje. Nosso irmão Diácono Luciano, nossa irmã Ieda, vieram renovar diante do Senhor os votos que já fizeram há tanto tempo atrás. Obrigado porque o Senhor os preservou até aqui. Sabemos que não isentos de lutas, de dificuldades, de tribulações, de conflitos, mas ao mesmo tempo, ó Deus, sustentados e amparados por Tua graça, eles estão aqui. E hoje, diante do Senhor e desta igreja, renovam os seus votos na Tua presença. E por isso, nós clamamos para que o Senhor os abençoe. Que a graça bondosa do Senhor repouse sobre eles. Que a ação poderosa do Santo Espírito de Deus haja sobre eles e neles. Para que a cada dia, cientes de que eles têm um compromisso e um voto, primeiramente contigo, possam glorificar ao Senhor no exercício do voto que têm um para com o outro. Que o Senhor abençoe o Luciano, Deus, como líder da casa, o protetor, o provedor e o promovedor de todo o bem-estar da Ieda e de sua família. Que o Senhor abençoe a Ieda, Deus, como auxiliadora fiel, para amar, auxiliar, administrar também a casa e a vida dos dois. E que assim, debaixo do cuidado, da proteção do Senhor, o Senhor renove, ó Deus, a cada dia o amor, o respeito e principalmente o temor para contigo e a tua palavra. Como igreja, nós queremos abençoar a vida desse casal, suas filhas, a vida hoje e o futuro. E que o Senhor guarde e os livre do mal e de todo o mal. E dos maus também. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vocês, guardando, dirigindo e permitindo que vocês possam glorificá-los em todas as coisas. Hoje, até o último dia, ou quando o Senhor retornar. É o que nós oramos em nome dEle, por amor a Ele. Amém. Nós vamos entoar um hino, irmãos. Amor no lar. E aí depois, no momento de encerramento, até para as fotos e tudo mais, aí nós teremos as despedidas e o beijo que vocês estão esperando do casal, tá bom? Louvemos ao Senhor então, hino 395. Muito feliz
e nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contente em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Oremos, irmãos. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, agora agradecendo pelo culto que pudemos prestar a Ti e por todas as famílias aqui representadas. Que a graça, o cuidado, a proteção do Senhor repouse sobre cada um dos Teus, conforme a Tua bondade e vontade. Que o Senhor, ó Deus, mova o nosso coração para nos achegarmos cada vez mais a Ti. E possamos assim desejar glorificar o Teu santo nome. Quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer. Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor ainda nos permita ter um momento de confraternização debaixo do Teu cuidado, nos alegrando com o diácono Luciano e Ieda, sua família, por mais esse ano de vida conjugal que o Senhor lhes deu e também pelo compromisso reassumido diante do Senhor. Que eles continuem sendo o exemplo de vida para as suas filhas e para aqueles que convivem com eles, de temor ao Senhor, de fidelidade ao Senhor, e que assim o Senhor, debaixo da Tua graça, use a vida deles, como também, de igual forma, abençoe cada casal, cada família que está conosco nesta noite. Que o Senhor nos desperte para amá-lo acima de todas as coisas e, como consequência, cumprirmos com os nossos votos nupciais, de modo a exaltar o Teu santo nome, mantendo o matrimônio como algo digno de honra e o nosso leito de modo puro. É o que nós oramos em nome de Jesus. E agora, queridos filhos e filhas do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada pelos 4 cantos da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos? Eu quero chamar o casal aqui à frente mais uma vez. E antes do agradecimento, né, que farão aí, vão apresentar aí quem está nos visitando. Então, eu quero, como costume, como ministro do Evangelho, diante da renovação dos votos que fizeram há pouco em culto público, declará-los marido, mulher, em voto diante do Senhor, em consagração ao Senhor. Pode beijar a sua esposa. Boa noite, irmãos. Gostaria muito de agradecer a cada um de vocês por
ter tirado um tempo para estar aqui comemorando com a gente os nossos 25 anos de união. E agradecer minha família por estar aqui, meus pais. Pedir para cada um deles se coloque de pé, que todo mundo possa conhecê-los. Meu pai Sebastião, minha mãe Norma. Esses são meus pais, Sebastião e Norma, né? Quase 50 anos de casado. 50, acho que chegando, né? De casados. Esse ano, 50 anos de casado. Para a honra e glória do Senhor. Do lado da minha mãe é Luciene, é a mais nova, né? A gente costuma dizer que é a rapa do tacho, né? É a última. Essa é a caçula. A Lucimara, que é a que vem depois de mim. A Lucélia, que é a que vem depois do meu irmão, que não veio. E a Luciana, que é a primeira, a primogênita aí da família. Esses são meus irmãos, minhas irmãs, né? E meu cunhado, Robério, que é esposo da Luciene. E os outros, acredito que não vieram, por alguns motivos. Meus sobrinhos que estão ali. Mateus, Maria. Lembra eu que é um monte. Mateus, Matias, Ana Flávia, Alice e a Heloísa. Isso. Esses são João Miguel. E o João Miguel. O João Miguel veio. Essa é a minha família. Tem um pouquinho mais de pessoas, né? Somos quase uns 32 aí, mais ou menos. Só veio uma parte hoje aqui. Graças a Deus. Obrigada a todos pela presença, pelo carinho, pela dedicação. Sou muito grata a vocês por tudo. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Aqui está minha família, meu pai e minha mãe, Antônio e Elza, meu irmão, o caçula, Rapinha do Tacho também, José Augusto, a minha cunhada Kelly e minhas sobrinhas Isabela e Isis. Meu irmão mais velho não veio. Tá? Glória a Deus por vocês. Então sejam muito bem-vindos, né, os familiares aí, prazer tê-los aqui conosco. Nós vamos ter agora uma música de presente aí para o casal. Né? Então, por favor aí. Alô, som. Alô, A. Amarelo, rosa, verde e laranja. A Aninha tá com laranja. Som. Minha mãe teve essa ideia dessa música porque ela queria fazer uma surpresa pro meu pai e a gente conseguiu uma coisinha. Então a gente vai cantar essa música. Desde o princípio, quando sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava,
Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Luciano e da Ieda, que tanto tem servido a nossa igreja e que é um casal que nos inspira a servir mais e mais ao nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, que vocês possam continuar edificando a nossa igreja e que você, Luciano, e que você, Ieda, por meio dessa canção, possam saber que vocês se amam e se amam em Cristo Jesus. E esse é o propósito do casamento e das nossas famílias, que é para a honra e glória do nome dele. Deus abençoe.